Alô, mais um episódio do nosso maravilhoso, da nossa maravilhosa cobertura de sofá da Ucrânia. Perceba que eu não estou aqui fingindo que viajei para a Ucrânia, nem que estou ajudando ninguém a fazer coquetel Molotov, muito pelo contrário, eu estou aqui tentando fazer com que as pessoas não façam coquetel Molotov e que não viajem para a Ucrânia, senão com a sua capacidade crítica e o seu sentimento de apoio à paz. E hoje eu quero conversar com você sobre uma coisinha interessante. Você já parou para pensar o que é violência no sentido internacional? De fundo você deve estar ouvindo um cachorro latir, que é um vizinho que eu tenho, xarope pra caramba. Se ele estiver incomodando, releve, tá? É um cachorro de extrema direita que toda vez que nós gravamos algum conteúdo importante aqui, ele passa a incomodar. De qualquer forma, vamos lá. Você já parou para pensar a respeito disso? Parece uma questão simples, né? A violência, ela é facilmente detectável. Fernando, é tão detectável que a partir da minha percepção sobre violência eu posso dizer que um lado é atacante, o outro lado é o defensor. Isso me parece claro. Não é, gente, não é. Não é nem nas nossas vidas. Você já deve ter ouvido falar isso. Nós temos vários tipos de violência no nosso mundo. Aqui, vamos pensar na nossa vida, no nosso país, no nosso sistema político interno. Você tem a violência física de um dar em cima do outro, um bater na cara do outro, um chutar o outro. Você tem essa violência? Tem. Ela é normalmente aquela que aparece muito mais fortemente. Mas você tem outros tipos de violência. Você tem violência simbólica, você tem violência institucional, você tem violência cultural, você tem violência de gênero, você tem violência em cima de um racismo estrutural. Quer dizer, você tem várias formas de violência numa sociedade que não são exclusivamente a violência física, mas que todas elas redundam em uma violência física, só que num período dilatado do tempo. O que eu quero dizer com isso? Quando eu dou um soco em alguém, aquele que está cometendo o ato de violência comete esse ato num espaço de tempo muito pequeno entre a vontade de cometer a violência e efetivamente a violência surgir e a violência causar dano no outro. E quando essa diferença é pequena, os atores, os agentes costumam reconhecer ela de imediato. Se eu parar no meio da rua e der um soco em alguém, imediatamente, muito provavelmente, alguém vai me segurar e vai me prender e vai me processar por agressão. Mas quando o ato ou a vontade de provocar, de gerar violência em outra pessoa, ele se distancia no tempo entre a sua vontade e os seus efeitos, raramente os agentes e os atores conseguem efetivamente perceber essa violência. Quando eu passo, por exemplo, dentro da minha empresa, a fazer seleções de emprego em que eu exija que todos os selecionados sejam brancos, eu estou cometendo uma violência. Mas entre eu cometer e ela efetivamente gerar danos físicos no tecido social, vai uma enorme diferença. Eu provavelmente não vou bater em ninguém, nenhum negro que chegar a se candidatar na minha empresa, mas certamente esses negros vão ser privados das suas posições e da forma como eles podem sobreviver na nossa sociedade, que vive efetivamente num sistema capitalista e, portanto, as pessoas precisam vender a sua força de trabalho. E esses negros vão acabar sendo jogados a uma condição econômica de completo desamparo e desespero, e alguns deles, numa condição ainda mais baixa social, podem acabar gerando violência no tecido social, que muito provavelmente, quando um negro desses passar efetivamente a trabalhar contra as leis para poder sobreviver, eu imediatamente vou verificar que ele é o agressor, ele está roubando um carro, uma pessoa, ou uma carteira, ou um celular, e ali está a violência e ali é que eu tenho que punir. Mas o sentido da violência em que esse negro está submetido vem de muito antes. A mesma coisa acontece entre vizinhos, né? Então, por exemplo, vamos dar um outro exemplo, você tem ali um vizinho que todo dia de manhã coloca uma música insuportável às 6 horas da manhã. Ele faz isso por um dia, 2 dias, você pede que ele não faça. No domingo, que é o horário de dormir, ele faz isso 3 dias, 4 dias, 5 dias, 15 dias. Ele apurrinha muito a sua vida e você, num belo dia, encontra ele no corredor e ele dá um sorriso para você, perguntando se você gosta da música, e você dá-lhe um soco no meio da cara dele. Quem olhar essa cena, muito provavelmente não vai saber e não vai entender o contexto da quantidade de violência que esse indivíduo depositou na sua relação, na relação entre vocês dois, e vai apenas se atentar para o último fato, a violência física, o momento em que ela irrompe o tecido da nossa realidade. Mas a justiça, os juízes, em grande medida, já sabem desse fato e costumam levar em conta todo esse processo. Os bons juízes, né? Os maus não. E muitas vezes compreendem efetivamente
que mesmo o ponto máximo da violência, que é um assassinato, tem contextos que podem aumentar a pena e que podem reduzir a pena e inclusive até retirar qualquer tipo de pena. Ou seja, a violência ela se estende muito mais e de forma muito mais ampla do que simplesmente o ato físico que termina esse processo de violência. Mas se é assim efetivamente dentro da nossa sociedade, e se você compreende isso e vive isso, né, no seu dia a dia, por que no sistema internacional não seria assim? Por que no sistema internacional, por que quando se trata de questões internacionais, parece que a gente tem um bloqueio a compreender efetivamente todas as tensões que levam à irrupção de um conflito? O conflito não começa efetivamente quando alguém declara guerra a alguém ou quando as hostilidades físicas se estabelecem. Ela tem um contexto, ele tem um andamento, ele tem um tempo, ele tem uma dilação nessa relação tempo-espaço que nós temos que conhecer. Portanto, quando a gente fala em agressão no sistema internacional, não é simplesmente transpassar uma fronteira. Agressão no sistema internacional pode ser o descumprimento de um tratado. Agressão no sistema internacional pode ser entendido como o afastamento de determinadas regras econômicas para um ou outro agente no sistema internacional. A violência simplesmente pode ser a criação de determinadas regras econômicas que prejudiquem notadamente A ou B. A violência pode ser, no sistema internacional, e muitas vezes uma declaração, um discurso de um grande líder, uma possibilidade futura de ataque ou uma crítica a alguma questão cultural que é profunda dentro de determinados atores. Portanto, a violência internacional ela tem um caráter também muito mais difuso do que as pessoas gostariam de reconhecer. A questão é que, quando você esquece esse caráter difuso, na nossa cabeça parece que nos dá uma certa paz. Porque se você passar a tratar toda a violência e as suas relações de culpabilidade apenas a partir do fato da irrupção, você tem uma tranquilidade moral, né? Se eu entender que a lei diz que alguém agrediu é culpado e quem foi o agressor é inocente, eu não preciso discutir absolutamente mais nada de contextos e é muito simples eu achar quem é o culpado e quem é o inocente. E aí te dá uma tranquilidade moral. Colocar as pessoas em caixinhas de culpado e inocente ela tem o condão, tem a possibilidade de transformar as pessoas em grandes juízes com sucesso, né? Porque você diferencia o mundo entre os bons e os maus. Mas esse tipo de pensamento binário, ele não só não representa a realidade, como ele enseja mais violência. Ao fazer isso, ao desconsiderar os contextos, você, em vez de arrefecer a violência e tentar resolver, você está colocando naquele sistema que está ali estabelecido ainda mais violência. Agora, a violência institucional, a violência cultural. Muitas vezes, a violência externa que se deposita por você não reconhecer que as questões ali são muito maiores do que efetivamente o soco que A deu em B ou que B deu em A. Por que efetivamente que nós estamos então nesse conflito Ucrânia e Rússia, nos atentando e nos segurando tão desesperadamente à ruptura da fronteira que foi feita pela Rússia? Porque nos é importante fazer isso do ponto de vista moral. As pessoas que não conseguem pensar de forma mais complexa se atêm a essas pequenas coisas julgando que estão sendo objetivas. E sendo objetivas, elas acalmam o seu próprio espírito, acreditando que estão sendo justas. E na realidade, como se dizia no latim, né? Summum ius, summa iniuria, como se dizia, né? Se eu simplesmente aplicar a letra fria da lei, eu posso estar criando uma imensa e talvez maior injustiça do que simplesmente deixar as coisas terminarem como estão acontecendo. É preciso que você compreenda que o conceito de violência é muito maior e muito mais amplo do que simplesmente o transpassar de uma fronteira. E que, portanto, quando um vizinho passa a lhe ofender com a música dele, passa a ocupar os seus espaços dentro de um condomínio, passa a fazer ameaças ou ofensas a seus filhos ou às suas coisas, ao seu carro, à sua situação, ele está sendo violento. Embora no momento em que você decida dar o soco, você também tenha essa posição, é preciso que se entenda esse conflito de uma forma mais ampla do que simplesmente culpabilizar você por ter dado um soco nele.
Aliás, é muito comum que os indivíduos que têm mais capacidade de ação, seja no meio interno ou no meio internacional, acabem escondendo as suas violências e sempre a corda se rompe no lado mais fraco. É o que acontece muitas vezes. As populações brancas e ricas são capazes de esconder o seu racismo estrutural, são capazes de esconder o seu machismo, o seu elitismo, mas isso tudo são violências que se depositam no tecido social e que vão fazer com que aquele jovem negro de 15 anos acabe indo efetivamente para a cadeia por ter roubado um celular ou por ter tentado furtar um carro. Ou seja, de todo o caminhar dessa violência, nós vimos apenas a lá de baixo. A mesma coisa acontece no sistema internacional. Atores com grande capacidade de ação, recursos financeiros, recursos militares, recursos políticos, recursos culturais, costumam ter a condição de esconder as suas violências, fazendo parecer que as respostas mediatizadas pela relação física lá embaixo sejam elas apenas as respostas violentas. E quando você não tem capacidade crítica ou ferramenta para compreender que a violência é muito mais ampla do que simplesmente a sua representação física no tempo, você acaba sendo também um agente de propagação dessa violência e não um agente crítico capaz de pensar fora da caixinha e tentar diminuir os custos e os efeitos que essa violência, toda ela, seja a física imediata, seja a simbólica, histórica, cultural ou institucional, toda essa violência representa para os povos ali envolvidos. Tenha um pouco de cuidado, tenha um pouco de respeito com relação aos contextos, e a gente, eu acho que consegue chegar a lugares um pouco melhores.